Muito bem, estamos de volta para dar continuidade no comentário do livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas é o 14º livro na ordem canônica em nossas Bíblias. Aparece entre os livros históricos, mas na Bíblia hebraica ele é o último livro do cânon hebraico. Ele encerra a terceira seção, que é chamado os Escritos, né? No livro hebraico, às vezes aparece como também os Salmos, porque começa essa última parte, os escritos, com o livro dos Salmos, e 2 Crônicas é o último livro que encerra o cânon hebraico. Na Bíblia hebraica, nós temos só Crônicas, um único volume. Nas nossas Bíblias, separa em 2 volumes, sendo que em 1 Crônicas termina com a morte de Davi, e depois os descendentes de Davi em 2 Crônicas. Nós estamos agora no capítulo 19, Crônicas tem 36 capítulos, 822 versos, isso quer dizer que nós já cobrimos até o capítulo 18, metade do livro, agora é a outra metade, mais 18 capítulos, para completar o estudo do livro de 2 Crônicas, dos livros históricos. Ele é um dos maiores livros que nós temos, não é? Não em termos de versos, 1 Crônicas tem mais versos que 2 Crônicas, mas em termos de capítulos. Muito bem, falando agora, Josafá depois quase morre com a sua aliança. Se você assistiu o capítulo 18, você viu a aliança que Josafá fez com o rei de Israel, que era Acabe, um rei mau, um rei ímpio, né, que foi repreendido pelo profeta Elias. E quando Josafá retorna para sua casa, ele vai ser repreendido por causa disso. Vamos ler isso. E Josafá, rei de Judá, voltou à sua casa em paz, graças a Deus, né, a Jerusalém. Quase morreu, porque o rei da Síria tinha dado ordem para matar o rei de Israel se disfarçou, ele foi com as roupas reais, quase que ele morre, não é? E Jeú, esse nome Jeú significa ele é Jeová, filho de Anani, o vidente, o profeta, não é? Às vezes o profeta era chamado de vidente, porque às vezes podia ser visionário, como Micaías ser visão, então era chamado também de vidente, que via as coisas. Então Jeú, filho de Anani, o vidente. Jeú já tinha profetizado ao rei Baasa, a qual Asa, pai de Josafá, já tinha derrotado, tomado algumas cidades de Efraim. Agora o vidente lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá. Josafá, seu nome significa Jeová julga. Devias tu ajudar o ímpio? De quem é o ímpio que ele está falando? É o rei Acabe. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem. Olha o cuidado que nós temos que ter com certas alianças. Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Está vendo? Uma má aliança, a ira da parte de Deus. Além do mais que Josafá acabou se aparentando com a casa de Acabe. Boas coisas, contudo, se acharam em ti. Então, junto com a repreensão, vem uma coisa boa, né? Boas coisas, contudo, se acharam em ti, porque tirasse os bosques da terra e preparasse o coração para buscar a Deus. Isso aí era bom em Josafá, porém a aliança que ele fez com Acabe foi mal, não é? Boas coisas viria, mas a ira do Senhor se acendeu. Verso 4. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém e tornou a passar pelo povo desde Berseba significa poço do juramento, até as montanhas Efraim, e fez com que tornasse ao Senhor Deus seus pais. Lembra que ele colocou levitas para ensinar, nós vimos isso no capítulo 17, e estabeleceu juízes na terra, em todas as cidades fortes, de cidade em cidade. Ao estabelecer juízes, era juiz que julgaria o povo, conforme o mandamento do Senhor. E esse é o sentido do nome Josafá, não é? O Senhor julga. E disse ao juiz: vede o que fazeis,
porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco no negócio do juízo. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai e fazei o porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Note que no capítulo 17, Josafá instituiu levitas para ensinar o povo a lei. Agora, no capítulo 19, Josafá está instituindo juízes e clamando que esses juízes julguem justamente, porque Deus não há iniquidade em Deus, nem Deus faz acepção de pessoas. Não é? 2 Crônicas 19, 7, foi exatamente o que Tiago também usou na sua epístola, dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, nem aceita presentes. O presente subornava o juiz, não é? E também estabeleceu Josafá, alguns dos levitas e dos sacerdotes e do chefe dos pais de Israel sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais e tornaram a Jerusalém. Note que Josafá instituiu o ensino no capítulo 17, aqui institui os juízes para que julguem as causas justamente. E deu-lhes ordem dizendo, assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e com coração inteiro. Então os juízes deviam andar no temor do Senhor, julgar a causa, sem fazer acepção de pessoa. Quando fala acepção entre rico e pobre, às vezes o juiz podia tender para o rico, esquecer o pobre, o rico podia subornar o juiz, dando-lhe presentes. Não há uma coisa que corrompa mais do que um sistema judiciário corrompido. O sistema judiciário tem que ser justo, julgar a causa mesmo do pobre contra o rico, se o pobre tem razão, não é? E em toda a diferença que vier a vós e vossos irmãos, que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, também julgava quando havia crime, e entre a lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que se não façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós, sobre vossos irmãos. Fazei assim e não vos fareis culpados. Então, se eles julgassem corretamente, julgassem de acordo com a vontade de Deus, sem acepção de pessoas, isso não viria a ira do Senhor. Também, se eles não favorecessem alguém que lhes desse presente, né, corrompendo o juízo, então a ira do Senhor não viria sobre eles. Verso 11. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor. E Zebadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Então aqui nós vamos ter Amarias. Amarias significa Jeová prometeu. E vamos ter também Zebadias, não é? Zebadias, filho de Ismael. Ismael significa Deus ouve. Eles iriam julgar príncipe da casa de Judá, em todo negócio rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós, esforçai-vos, pois, e fazei, o Senhor será com os bons. O Senhor será com os bons, com os juízes bons e honestos, né? Com isso, nós concluímos o capítulo 19. Vamos agora entrar no capítulo 20. Deus vai conceder a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Note que Josafá se preocupou com a causa justa do juiz em Deus, e Deus agora toma conta dele. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, os amonitas e os moabitas, moravam do outro lado do rio, não é? Mas os moabitas e os amonitas, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Decidiram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns
que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar. Isso é da além do mar salgado, do mar morto, que era onde os moabitas habitavam e os amonitas. E além do mar e da Síria, também vinha gente do norte. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é em El-Gedim. Então a grande multidão vinha ao encontro do rei e já estavam, né, em Azazon Tamor. Azazon Tamor significa poda da palmeira, é o nome de Azazon. E é em Gedim, Gedim, quer dizer fonte, Gedim, cabrito, na fonte do cabrito. Então Josafá temeu, claro que Josafá temeu, vinham os moabitas, os amonitas e os da Síria. Mas quando nós tememos, o que temos que fazer? Buscar a Deus. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Que bênção, né? Ele pôs-se a buscar o Senhor, apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro do Senhor. Me lembra o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor. Pediu socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Olha quantas vezes o livro de Crônicas fala em buscar o Senhor, né? Vós me buscareis e me achareis quando vós me buscardes de todo o vosso coração. Mas se me deixares, eu também o deixarei. É um dos temas de Crônicas, não é? E vieram para buscar o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Então ali no pátio o rei entrava, se punha em pé para ele orar e todo o povo o acompanhava. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Parece que o rei orava sempre em voz alta para o povo ouvir. Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. A oração de Josafá lembra o poder, a fortaleza de Deus e que não há quem possa resistir, os inimigos caem diante dele. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo de Israel, e não a desse semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Uma das coisas interessantes, segundo a Crônicas 20, verso 7, é que menciona Abraão, amigo de Deus para sempre. Tiago também menciona que Abraão era amigo de Deus. E Tiago também menciona a acepção de pessoas. Parece que Tiago baseou em 2 Crônicas 19, 7, para falar de que Deus não faz acepção de pessoas, na sua epístola, e baseou também em 2 Crônicas 20, verso 7, para dizer que Abraão era amigo de Deus, né? Abraão é o único homem que aparece na Bíblia como amigo de Deus. Moisés aparece como servo do Senhor, profeta do Senhor, mas não como amigo de Deus, homem de Deus, mas não como amigo. Abraão é o único teu amigo para sempre. E habitaram nele e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo. Então, nessa oração de Josafá, ele está mencionando também as vitórias passadas. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Da onde Josafá tirou isso? Da oração de Salomão, quando consagrou a casa, e que Deus disse: agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar.
Por isso Josafá está orando lá no pátio da casa do Senhor e clamando: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinha da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da herança que nos fizesse herdar. Eles vinham para tomar a terra. Então, Josafá está lembrando Deus, lembrando que Deus mandou que eles se passassem pela montanha, aqui nesse caso, montanha de Seir, e não tomasse. A montanha de Seir normalmente pertencia aos edomitas, não é? Que era irmão deles. E também o Senhor não permitiu que tocasse nos moabitas e nem nos amonitas, mas agora eles vinham contra Israel. E aí Josafá ora: Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão. Eles reconheciam que o exército era maior do que eles, que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Como é bom colocar os olhos em Deus e aguardar de Deus a vitória. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também suas crianças, suas mulheres, seus filhos, todos ali orando, crianças, mulheres e filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Note que coisa maravilhosa, né? Quando eles estão orando, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel. Jaziel, esse nome, Jaziel é um nome bonito, significa Deus vê, né? Então veio o Espírito do Senhor sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias. Benaias quer dizer filho do Senhor, não é? Filho de Zacarias, Zacarias significa o Senhor lembra. Filho de Jeiel, Jeiel significa Deus consola. Filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Então esse era um dos levitas que adoravam. Veio o Espírito do Senhor sobre ele. E Jaziel, que nós falamos que o nome Jaziel significa Deus vê, disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz. Aí, ó, o Espírito de Deus agora vai falar a profecia, né? Não havendo profecia, o povo perece. Assim diz o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Que palavra boa! A peleja não é vossa, é de Deus. Se a peleja é de Deus, Deus vai ganhar. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziziz. Então eles estavam subindo por uma ladeira, né? A ladeira de Ziz quer dizer uma flor. E o encontrareis e o achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja, tá vendo? Deus já diz até por onde eles vinham. E olha o que o Senhor fala: nessa peleja não tereis de pelejar. Como é bom quando na peleja nós não temos que pelejar, Deus peleja por nós. Parai, está em pé. Olha, eles não iam pelejar, eles só iam ver. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que maravilha, que palavra de Deus. Então, Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judás e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando.
O ato de adorar significa se prostrar, adorando o Senhor. E levantaram os seus levitas, dos filhos de coatitas, lembra que os filhos de Levi eram os coatitas, os gersonitas e os meraritas, mas aqui dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor Deus Israel com voz muito alta. Eles vão louvar e adorar, não é? Pois uma palavra dessa, uma garantia de vitória, só resta adorar a Deus. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então eles vão se levantar e vão para o deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis, não é? Olha que coisa maravilhosa. Que palavra, 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Irmãos, tem profeta que é de Deus. Nem todo profeta é falso, como nós vimos no capítulo 18, né? Quando alguns profetizavam falsamente. Mas aqui, esse profeta que falou essa palavra, ele falou pelo Senhor, não é? Jaziel falou que Jaziel, o nome significa Deus vê, e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, para que louvasse a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Essa é uma expressão que repete várias vezes nos Salmos: a sua benignidade dura para sempre. E Josafá vai vencer essa batalha louvando ao Senhor. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. O Senhor desbaratou. O próprio Senhor fez eles cair em emboscada, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas do Seir para os destruir e exterminar. Imagine só, o inimigo se voltou contra eles. Estavam unidos para ir contra Judá. Daí a pouco houve lá uma confusão entre eles, e os filhos de Amon e de Moabe vão se levantar contra os da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros a se destruir. Quer dizer, eles foram brigando uns aos outros e se destruíram. É isso que Deus promete ao teu inimigo. Vai confundir de tal forma que ele acaba brigando entre eles e se destroem a si mesmo. Entretanto, chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra. Tá vendo? Eles não tiveram que pelejar, só viram, aqui um profeta havia dito, essa batalha, vocês não precisarão pelejar, porque o Senhor pelejará por vós. Quando chegaram à atalaia, viram só corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Foram se matando, ninguém escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos. Tá vendo? Não tiveram que pelejar, só foram ali pegar o despojo que sobrou de valor. E acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo. Era muita coisa de valor que eles vão tomar, vai levar 3 dias saqueando o despojo, porque era muito. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca. O vale de Beraca, né? Beraca, vale de Beraca quer dizer o vale da bênção. Vale da bênção, como é bom se ajuntar no vale da bênção, porque ali louvaram o Senhor por isso e chamaram aquele lugar Vale de Beraca até o dia de hoje, o Vale da
bênção. Beraca significa bênção, né? Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém, com alegria, porque o Senhor os alegrara acerca dos seus inimigos. Que grande alegria! A multidão era grande, eles não tinham condições de pelejar, buscar o Senhor, e o Senhor disse: nessa guerra vocês não terão que pelejar, verão a salvação. Deus desembaratou os inimigos, se voltaram um com o outro, se mataram, e eles levaram 3 dias tirando o despojo. E ao 4º dia vieram ao vale de Beraca, o vale da bênção, né? E voltam alegres acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com as alaúdes e com harpas e com trombetas à casa do Senhor. Apenas louvar e agradecer, não é? Nós sempre agradecemos a Deus pela vitória. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Note que a fama se espalhou, e aí ouviram dizer o que foi feito aos filhos de Amon, de Moabe, das montanhas de Seir, veio temor contra todos, e o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso em redor. Ninguém se atrevia a mais vir, e Josafá reinou sobre Judá, era da idade de 35 anos, quando começou a reinar, e 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Azuba, filha de Sili, né? Azuba quer dizer desolada, filho de Sili, armado com dardo, não é? Azuba, filha de Sili, era o nome de sua mãe. E andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Se Josafá começou a reinar com 35 e reinou 25, isso quer dizer que Josafá reinou até os 60 anos. Contudo, os altos se não tiraram, porque o povo não tinha preparado o coração para com Deus, seus pais. Ainda mantiveram os altos, né? Apesar de Josafá ter tirado muita coisa, ensinado o povo e colocado juízes. Ora, o resto dos atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, o profeta, que se inseriu no livro da história dos reis de Israel. Então a história do profeta Jeú está inserido também na história dos reis, dos profetas de Israel. Porém, depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel. Acasias era filho de Acabe, que procedeu com toda impiedade. O problema de Josafá foi certas alianças que ele fez, e aí ele faz com Acasias. E aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis. Lembra que era em Tarsis que se achava muito ouro. Então fizeram os navios em Ezion-Geber, né? Eles vão fazer esses navios em Acasias, né? Com Ezion-Geber, que significa espinha dorsal do gigante. Fizeram esses navios para ir a Tarsis buscar ouro. Porém, Eliezer, não é? Filho de Dodava quer dizer amado de Jeová, de Mearessa, profetizou contra Josafá, dizendo: visse que te aliasse com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras. Ele já tinha recebido a repreensão de Jeú por ter se aliado com Acabe. Agora ele faz outra aliança com Acasias. Aliás, ele ao contrair também familiares, aí ele mantém, né? Com Acasias, o Senhor despedaçou as suas obras, e os navios se quebraram e não puderam ir a Tarsis. Como uma aliança errada, não dá nada certo, né? Antes ele tivesse ido com os navios sozinho, mas foi fazer aliança com Acasias, o homem ímpio, e pronto. E aí foi repreendido pelo Eliezer, né? Eliezer, filho de Dodava.
Ele foi repreendido por Jeú e agora por Eliezer. Com isso, nós concluímos o capítulo 20. Volte para estudar o capítulo 21 e 22. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus seja contigo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo. Ajude-nos a divulgar esse canal, é o único canal que comenta para você a Bíblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém.